Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de Física Quântica para principiantes. Se você não está acompanhando as aulas anteriores, eu vou deixar o card da última aula aqui. A gente viu que o Einstein propôs que a luz, não só a luz, né, todas as radiações eletromagnéticas, eram compostas por partículas. Ele chamou essas partículas de quanta, no plural, singular quantum, né? Que anos depois, essas partículas vieram a ser chamadas de fótons. E isso resolvia o problema do efeito fotoelétrico. Porém, essa ideia não foi aceita de imediato. Primeiro porque você não tinha nenhuma comprovação experimental definitiva da existência desses fótons. É importante a gente lembrar que até então, a luz e as radiações eram muito bem descritas como sendo ondas eletromagnéticas. Você tinha as equações de Maxwell e os experimentos do Hertz. Eles demonstravam com bastante certeza que a luz era uma onda. Aí o Einstein vem e propõe que a luz, não é uma onda, ela é uma partícula. Isso incomodou bastante os físicos na época, né? Além disso, a proposta do Einstein tinha uma esquisitice particular. A energia dessas partículas de luz, que ele chamou de quantum, e a gente está chamando de fóton, dependia da frequência da onda. Ora, como que uma partícula pode ter uma frequência? Quem tem frequência é onda. Onda e partícula são coisas muito diferentes. Uma partícula, quando você pensa numa partícula, você pensa o quê? Numa bolinha, né? Numa coisa que tem uma posição no espaço. Quando a gente fala em partícula, vem a ideia de uma coisa que tem uma posição bem determinada no espaço, que tem uma trajetória. Quando duas partículas se encontram, o que acontece? Elas batem, né? Elas podem transferir quantidade de movimento e transferir energia uma para outra, só que elas, por exemplo, não se anulam. Elas batem, elas podem continuar o movimento, uma para, a outra continua, enfim. Isso são partículas. A gente conhece bem a física das partículas pelas leis de Newton. Agora, a onda, diferente de partícula, primeiro, a onda não tem uma localização no espaço, a onda ela é espalhada no espaço. Quando duas ondas se encontram, elas sofrem interferência. Não é como se fossem duas partículas que se encontram e elas batem e vão cada uma para um lado, enfim, pode acontecer várias coisas. Mas quando duas ondas se encontram, elas vão interferir uma nas outras. Elas podem se destruir, elas podem se reforçar e depois de se encontrar, elas continuam ali seu caminho. Tem um vídeo que eu falo dessas características da onda, vou deixar o card aqui. Além do mais, a onda sofre um fenômeno chamado difração. A difração é quando a onda encontra um obstáculo, ela difrata, né? Ela se espalha, digamos assim. Isso não ocorre com partículas, né? Se a partícula encontra um obstáculo, ela atravessa, né, pela fenda e continua sendo uma partícula, ela não se espalha ao encontrar um obstáculo, né? A onda já se espalha. E além disso, a onda interfere, ela sofre o fenômeno de interferência, coisa que a partícula não sofre. Então, onda e partícula são ideias bastante diferentes. E aí a proposta do Einstein de uma partícula cuja energia depende de uma frequência, que é uma característica de onda, soou estranho demais e os físicos não aceitaram imediatamente na época. Só que era a única forma de você resolver o problema do efeito fotoelétrico. E, em 1914, um físico estadunidense chamado Robert Millikan, ele comprova então experimentalmente que a lei de Einstein para o efeito fotoelétrico estava correta. E o mais interessante é que o Millikan comprovou a lei de Einstein para o efeito fotoelétrico, mas o próprio Millikan admite numa entrevista que, na verdade, a intenção dele era provar que o Einstein estava errado. Só que ele, na verdade, faz o oposto. Ele prova que o Einstein estava certo, ele reforça a ideia do fóton, faz com que o Einstein ganhe o prêmio Nobel em 1921, justamente pelo seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Mas a comprovação mais dramática e mais forte e inegável da existência do fóton veio um ano depois do Einstein ganhar o prêmio Nobel. Veio em 1922 e quem fez essa comprovação foi um físico chamado Arthur Compton. O Compton estava trabalhando as interações da radiação com a matéria. E num experimento que ele estava incidindo raio-x numa amostra de grafite, ele percebeu o seguinte: ele jogava o raio-x na amostra de grafite, ele percebeu que o raio-x era espalhado por essa amostra de grafite, até aí tudo bem, né? Só que quando ele media a frequência desse raio-x espalhado pela amostra de grafite, ele percebia que esse raio-x que era espalhado, ele tinha sempre uma frequência menor do que o raio-x que incidia na amostra de grafite. Sempre
sempre menor. E ele achou isso muito esquisito. Ele resolveu pegar a equação do Einstein do efeito fotoelétrico e, ao aplicar a equação do Einstein do fóton, da energia do fóton, ele conseguiu explicar por que a frequência da radiação espalhada era sempre menor. Conforme a radiação, o raio-x, batia naquela amostra de grafite, ela liberava elétrons e o raio-x era espalhado com uma frequência menor, né, do que aquele que incidiu. Então, ele explicou da seguinte forma: você tem os fótons de raio-x, esses fótons batem, transferem uma parte da sua energia para o elétron, quer dizer, aquela energia do fóton é transferida para o elétron sai com uma certa velocidade ali, e ele mediu esse elétron com essa velocidade. Lógico que o fóton, ao transferir energia, ele perde energia, porque a energia se conserva. Então, ele usou a lei da conservação de energia. Conforme o fóton de raio-x perde energia, quer dizer, ele transfere uma parte da sua energia para aquele elétron que é ejetado, ele volta com uma energia menor. Como a energia depende da frequência, então ele volta com uma frequência menor. E aí o Compton fez o cálculo da energia cinética do elétron que pulava e da energia do fóton que era espalhado, e ele viu que a energia cinética do elétron que pulava ali daquela amostra era exatamente igual à diferença de energia do fóton. Ou seja, o fóton transferia aquela energia para o elétron e a energia se conservava. Isso comprovava de uma forma muito forte a hipótese do fóton. Não tinha mais como negar a existência do fóton. Você tinha transferência de energia, mas como se fossem duas partículas. Se a gente pensasse a luz como onda eletromagnética, né, que seria absorvida e reemitida por aquela amostra de carbono, ela deveria ser reemitida com a mesma frequência e não com frequências menores. O fato dela ser espalhada com frequências menores comprova que aquele fóton de energia se chocou como se fosse, exatamente como se fosse duas bolinhas numa mesa de bilhar, se chocou ali com os elétrons e voltou com uma energia menor, e essa energia que ele perdeu, ele transferiu para o elétron que pulou. Só que o Compton, ele foi mais fundo ainda. Ele pensou assim, pô, se a energia se conserva, então a quantidade de movimento também se conserva. E aí tá uma ideia estranha demais. Porque quem tem quantidade de movimento são partículas. Onda não tem quantidade de movimento. Só que o Compton só podia explicar o espalhamento Compton pensando a radiação como partícula e não como onda. E se a radiação é partícula, se ela é fóton, então tem que conservar energia e tem que conservar a quantidade de movimento. Professor, mas se o fóton não tem massa, como é que ele pode ter quantidade de movimento? Eu lembro na sua aula mesmo que você explicou pra gente que a quantidade de movimento é a massa multiplicada pela velocidade, né? Como que uma coisa que não tem massa pode ter quantidade de movimento, professor? Aê, garoto, tá esperto, hein? Realmente, a quantidade de movimento, ela depende da massa. A gente sabe que a quantidade de movimento é a massa multiplicada pela velocidade. Só que o próprio Einstein, quando propôs o fóton, propôs que o fóton não tinha massa, o fóton era uma partícula sem massa. E só que o Compton, de uma forma muito habilidosa, ele vai usar as duas equações propostas pelo Einstein, a equação E igual a mc ao quadrado, eu não vou falar muito dela nessa aula, a gente vai falar dessa equação em aulas posteriores, e a equação da energia do fóton, e ao usar essas equações, ele deduz a massa do fóton, quer dizer, ele diz o seguinte, o fóton tem uma massa sim. O que acontece é que o fóton não existe em repouso, então o fóton não tem uma massa se ele estiver em repouso. Só que não existe fóton em repouso. Então essa massa do fóton é uma massa relativística, que aí a gente usa aquela equação E igual a mc ao quadrado. Se o fóton tem uma massa associada, então ele tem uma quantidade de movimento. E o Compton vai em laboratório e mede essa quantidade de movimento. E ele percebe que a quantidade de movimento do fóton, quando ele se choca com o elétron, ela também se conserva. Estava comprovada aí de forma cabal a existência do fóton e a característica corpuscular da luz. Só que isso ainda não resolveu o problema. Como eu posso ter uma partícula cuja energia e cuja massa depende de características ondulatórias? Ah, professor, eu não podia simplesmente então mudar de paradigma? A luz deixa de ser uma onda e passa a ser uma partícula e problema resolvido. Olha, muito bem, falando em paradigma e tudo mais, né? Mas assim, não era tão simples assim, porque as características ondulatórias das radiações também não podiam ser negadas. A radiação, ela sofre difração. A radiação, a luz, sofre interferência. Então ela tinha características ondulatórias tão fortes, tanto experimentalmente quanto teoricamente, que não tinha como você negar que as radiações, que a luz, eram ondas eletromagnéticas. Agora entra a parte filosófica da coisa, né? Em 1927,
um físico dinamarquês chamado Niels Bohr. A gente vai voltar a falar sobre ele em outras aulas porque ele foi importantíssimo para o desenvolvimento da mecânica quântica, né? Ele propõe em 1927 um princípio para tentar conciliar essa ideia tão estranha de você ter entidades que se comportam ora como onda, ora como partícula, né? Que são coisas contraditórias. Ele propõe o princípio da complementaridade. Como que o Bohr inicia, né, a resolução desse problema da dualidade onda-partícula? Ele vai trazer uma ideia que é mais filosófica do que física, né? Ele vai trazer aí para discussão a questão semiótica, né? Que a gente não pode e nunca vai conseguir ter uma compreensão total do que é a realidade. Ele vai entender a física como todas as formas do ser humano de compreender o mundo como sendo mediado pela linguagem, né? Quer dizer, você faz experimentos, você pensa aqueles experimentos e você propõe modelos para explicar aquela coisa que você está estudando. O Bohr vai dizer assim: espera aí, esses modelos são construções humanas, nós construímos esses modelos. A natureza, na verdade, ela não está nem aí para esses modelos aí. Ela é o que ela é. Acontece que, em alguns casos, esses modelos podem ser incompletos, porque eles têm mais a ver, na verdade, eles são a nossa relação que a gente tem com o mundo, mediado pela linguagem, pela nossa compreensão do mundo. Então, o Bohr vai falar assim: a luz não é nem onda, nem partícula. A gente entende a luz ora como onda, ora como partícula. E para a gente ter uma compreensão um pouco mais amplificada do que é a luz e as radiações, a gente tem que entender que a onda e partícula, elas não são entidades que se excluem, mas elas se complementam. Daí o princípio da complementaridade. Por quê? Porque eu preciso dessas duas ideias para construir a ideia de luz. Então a luz, ela não é nem onda, nem partícula. Eu descrevo a luz ora como onda, ora como partícula. Eu uso essas duas representações, que são construções humanas, para a gente conseguir compreender uma coisa que é a natureza, que a gente só consegue compreender pela nossa linguagem. Além do mais, no nosso mundo macroscópico, a gente não tem nada correspondente a uma coisa que seja onda e partícula ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente cria uma representação de onda, uma representação de partícula. Agora, para entender esse ente complexo que é a luz, a gente lança a mão dessas duas representações. Agora, o que o Bohr fala? Ele fala assim, no princípio da complementaridade: quando eu estudo a luz, ela vai ou se manifestar como onda ou se manifestar como partícula. Ela nunca vai se manifestar como sendo as duas coisas ao mesmo tempo. E o que vai determinar se ela vai se manifestar como onda ou como partícula é de acordo com o arranjo experimental que eu faço para detectá-la. Em alguns casos, ela vai se comportar como partícula, por exemplo, o efeito fotoelétrico. Se eu monto lá meu arranjo experimental para detectar o efeito fotoelétrico, eu vou enxergar a luz como sendo partícula. Se eu monto um arranjo experimental para detectar, por exemplo, difração, eu vou enxergar a luz como sendo uma onda, né? E tudo bem, ele traz aí a questão do observador, que somos nós, né? A gente só entende o mundo de acordo com o olhar e os modelos que a gente faz de mundo. O mundo não está preocupado com o que a gente pensa dele. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o princípio da incerteza, que pode lançar uma luz aí pra gente entender melhor o princípio da complementaridade. E conforme a gente for avançando no curso, a gente vai estudar a equação de Schrödinger. A gente vai estudar também as interpretações dessa equação de onda. E aí a gente pode esclarecer um pouco, ou não, essa ideia do Bohr. É claro que essa ideia do Bohr, proposta em 1927, ainda estava um pouco incompleta, ela ainda é muito filosófica. Os físicos, na verdade, eles gostam mesmo de comprovação em laboratório, eles gostam de ir lá, de fazer medida e detectar. E é por isso que a física é uma ciência tão interessante. Essa ideia do Bohr é uma ideia filosófica, semiótica, que vai trazer para a discussão da física a questão da linguagem, né? A questão da nossa representação de mundo. Muito obrigado e até a próxima aula.